Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados. Boa noite a todos que estão aqui no canal. Boa noite, queridas e queridos que estamos aqui em nossa sala de estudo. Eu costumo dizer que é nossa sala segura, onde podemos compartilhar conhecimentos e informações de forma segura. Pois bem, nós essa noite iremos iniciar uma jornada, uma breve jornada, mas que promete aprofundamentos. Nosso querido James irá falar um pouco sobre isso já já. Mas ainda a respeito dessa breve jornada, nós iremos trabalhar a partir de hoje, a intenção é trabalharmos pelo menos em 2 momentos, em 2 episódios, o capítulo 7 da obra Primícias do Reino, a Rede Viva de Magdala. Mas, ousadamente, nosso querido James sugeriu e nós trouxemos subtítulo diferente, é A Jornada Transformadora de Maria de Magdala. E hoje teremos o primeiro episódio, a primeira parte de 2. Então, para iniciarmos, como sempre, buscando já entrarmos em sintonia com os bons amigos espirituais, em especial daqueles queridos irmãos que com certeza fazem parte da equipe da nossa irmã, da veneranda, que é autor da obra que estamos estudando, né? Nossa irmã Amélia Rodrigues. Vamos passar para a nossa prece inicial, que hoje quem irá nos presentear é a nossa querida Maria Reginalva. Por favor, irmã, fique à vontade. Amigo Mestre Jesus, estejai conosco nesta egrégora formada aqui em busca de mais aprendizagem em nossas vidas. Que possamos ampliar a nossa mente e que esta aprendizagem seja feita de uma forma profunda e que possamos colocá-la em nossas vidas, transformando-nos como Madalena também foi transformada. Que o amor de Jesus esteja sempre em nossas vidas e possamos também transmitir aos nossos irmãos paz, harmonia, fraternidade e amorosidade. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus alimente as nossas almas redivivas em busca da luz do Cristo maior. Hoje, conforme foi apresentado pelo nosso digníssimo irmão Jailson, vamos iniciarmos uma jornada espiritual da Rede Viva de Magdala, do livro Primícias do Reino, e que eu considero um dos capítulos mais significativos, tanto da obra Primícias do Reino, como também da trajetória marcante da história do cristianismo nascente, que é a história de Maria Madalena, analisada por Amélia Rodrigues, e que vai ocorrer em alguns momentos que eu vou mesclar com o livro Sexo e Consciência, onde Joana de Ângeles
também vai traçar a questão do perfil psicológico de Madalena, não é? E neste livro, Sexo e Consciência, no capítulo 8, que fala sobre superando a prostituição. Então, vai haver momentos que eu vou cruzar as informações de Joana de Ângeles com o que Amélia Rodrigues fala desta personalidade enigmática, que foi a maior revolução que ocorreu na inteireza da alma feminina de uma mulher que vivia nos seus calabouços de grandes sombras. Então, sem muitas delongas, Amélia Rodrigues diz assim: a emoção desdobrava em lágrimas enquanto, sentada à entrada do sepulcro, aberto na rocha, conjecturava o que acontecera, para onde o teriam levado e por que o translandaram daqueles sítios no silêncio da noite. A inquietação assumia proporções de desespero que a dominava lentamente. O sol irradiava as nuvens pardecentas e o vento frio sacudia aos poucos anêmonas e raras rosas por entre os arbustos. Na mente ecoavam sonoras as vozes dos mancebos de vestes alvas que lhe disseram: não tenhas medo, porque eu sei que busca a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ela cria que o Mestre, conforme dissera, ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus o houvessem roubado o corpo, porque Maria Madalena, ela foi a primeira que viu Jesus após a sua ressuscitação. E próximo à tumba, nas catacumbas onde foram colocado o corpo de Jesus, próximo ali, havia duas entidades espirituais. Eram espíritos que tinham aparecido para Madalena e travou esse breve diálogo falando de Jesus. Mais adiante, Amélia Rodrigues descreve esse encontro entre a vendedora de ilusões e Jesus ressuscitado. Atemorizada, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do Rabi. Pedro e João subiram o monte, ansiosos, e constataram os fatos. Os lençóis com as substâncias aromáticas do embalsamento no túmulo vazio, o lenço, a pedra afastada. Ou seja, Maria, ao ter esse contato, ela foi até Joana de Cusa, que mais tarde seria Joana de Ângeles, seria Santa Clara de Assis, a padroeira dos jornalistas no Brasil. Santa Clara é a padroeira dos jornalistas. Santa Clara, como você já sabe, é uma das reencarnações de Joana de Cusa, a intendente de Cusa, né? Estarrecido, os dois discípulos retornaram à cidade com as tristes novas. Ela ficara chorando. Ela quem? Maria Madalena. Os acontecimentos daqueles últimos dias foram muito dolorosos e surpreendentes. Não conseguia compreender nem conectar os seus sucessos. Uma saudade feita de pungente dor estrangulava-lhe o peito. Um sentimento de vazio batia no peito de Maria Madalena. Foi muito rápido. Teve a impressão
de uma aragem que prepassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e, por entre as lágrimas, viu, a poucos metros, um homem que lhe perguntou: Mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, disse Jesus. Rabone, que significa mestre. O deslumbramento dominou-a. O mestre vivia e ali estava radioso como a madrugada nascente. Não me detenhas. Vai para meus irmãos e dize-lhe que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A luz de ouro do amanhecer, iniciada sobre as suas vestes que flutuavam em milhares de pequeninos sóis, pareciam incrustadas nele. Ficou esmagada de felicidade. Olha que coisa interessante, o português casto, esse português casto do início do século XX, final do século XIX e do século XX, as literatas, como a pedagoga Amélia Rodrigues, naquela época, o português ele era muito mais refinado do que o português de hoje. O nosso português de hoje sofreu muitas alterações. Então, a Amélia diz assim: ficou esmagada de felicidade, não é? É um sentido figurado. O meu amigo Jailson ficou esmagado de felicidade. Foi tanta felicidade que ele ficou apertado, ele ficou esmagado, não é? De felicidade quando o nosso amigo Luiz Carlos propôs para que a gente tenha um encontro no sítio lá em Dias Dávila e Jailson ficou esmagado de felicidade, não é? Então, desejou traduzir com palavras as impressões incomparáveis, como as dores vividas até há pouco. Não pôde fazê-lo, a voz estava morta na garganta, hirta e constrangida. Vai para meus irmãos e dizer-lhes, redobrava-lhe dos refúgios do Espírito. Jesus, neste momento, mandava que Maria Madalena fosse aos seus discípulos e anunciasse que ele tinha voltado das catacumbas dos imortais, dos mortos, que ele estava redivivo. Pôs-se de pé, sorriu e, sem mais delongas, tomou o rumo da cidade, que despertava com a alma em cânticos de excelsa alegria. O leve ar da manhã embalsamada com os últimos perfumes da quadra, o verde dos campos de Acra e Bezeta, a paisagem emoldurada de Sor, com o píncaro dos montes debulhado a ouro, eis a tela sublime em que ele volvera. Era um dia de Nissan, era um domingo do mês de Nissan, que em hebraico significa o mês de abril. Era um dia radiante que ele aparece para Maria e diz: Vai, Maria, é o momento oportuno. Você não deve me tocar, porque eu ainda não fui ao Pai. Até porque Maria não suportaria a carga energética do Cristo fora do corpo físico. Maria não tinha condições física e espiritual de receber uma carga de luz intensa se ela tocasse no corpo crístico, no corpo espiritual do homem-luz que viveu na Terra. Venceu a distância com febricidade e atingiu o cenáculo, onde os companheiros se acolhiam constrangidos e receosos.
pairavam no ambiente triste as sombras do desgosto. Ela disse logo que atravessou a porta e sua voz cantava. Eu o vi o Rabi, o mestre voltou aos que o amam. Sorria e chorava. Trêmula, com seu rosto rubro, pela emoção, prosseguiu. Mando-me anunciá-lo aos meus irmãos, elevar-se ao Pai. Ouvi bem, Jesus vive. Todas as suas fibras temiam, como se fosse disjuntar. Sua voz vibrava harmonias que não encontravam receptividade no coração dos companheiros. Aqueles ela conhecia da convivência diária naquelas últimas semanas que iria anteceder, não é, a crucificação de Jesus. Conta, minha filha, falou Maria, a mãe de Jesus, ansiosa, aquela que era a mãe dele. Fala-me tudo. Meu filho voltou? Perguntou Maria de Nazaré. A voz tremia de compreensível emotividade. Não o creio, bradou alguém dentre eles. O mestre morreu e deixou-nos nesta dificuldade. A sós, não creio na sua volta, só mesmo eu o vendo. Ele relanceou, ela relanceou os olhos muito brilhantes, belo, belo e procurando o contrariador. Ele avançou na sua direção, face contrariada, num ricto de ira e desencanto. Antes que ela dissesse algo, ele se interpôs frente ao auditório perplexo, atônito, e vociferou. Entenda-se aqui, auditório, o espaço, porque esse encontro foi na casa de um dos discípulos. Mesmo que ele viesse, interrompeu-se numa pausa. Sabe quem era essa figura que estava questionando? Tomé, um dos discípulos. Iria apresentar-se a quem? Certamente que a Simão, que ele elegera para conduzir-nos, ou a João, a quem sempre distinguiu com o seu amor, ou a sua mãe. Transparecia num tom sarcástico e zombeteiro, da palavra cortante, todo o azedume do seu espírito atormentado e infeliz de Tomé. Então, Tomé foi crítico, foi racista, foi preconceituoso. Você, uma meretriz, uma prostituta, o Rabone iria exatamente aparecer para você? Por que você? A questão foi essa. E depois de pausa maior, ante a expectativa de todos. Mas a ti ele apareceu? Não, não creio. Não creamos. Não é possível que ele tenha aparecido exatamente a ela. Não estiveram outras no sepulcro? João e Pedro lá não foram? Por que ela? Isso estava incomodando Tomé. Então, a questão do preconceito racial, do preconceito pelo fato dela ter sido uma ex-vendedora de ilusões, uma prostituta, que aos 15 anos de idade, aos 14 anos de idade, Madalena foi vendida como escrava, e aos 15 anos de idade ela começou a se prostituir porque ela se apaixonou por um homem, e este homem, na realidade, iria vendê-la a um prostíbulo. E ela iniciaria a sua jornada de prostituição aos 15 anos de idade. Era uma mulher belíssima. E daí ela iria fazer fortuna, que aí é outra história que a gente vai contar nos outros estudos sobre superando a prostituição de Maria Madalena.
Foi como uma chuva de gelo e mal-estar que caísse sobre todos. Um silêncio incômodo invadiu a sala. Ela recuou. As indagações finais foram cruéis, com grandes punhaladas. A ti, por que a ela? Eram ácidos queimando e requeimando. Ou seja, hoje nós ainda temos esse preconceito com as prostitutas. O que a gente viu na semana passada aqui em Salvador, em um bairro nobre de Salvador, uma casa de alto padrão, uma cafetina, e nesta casa foram encontradas jovens moças belíssimas se prostituindo, vendendo o corpo, não é? E que a imprensa nacional comentou de forma pejorativa e negativa, sendo trocada por uma garrafa de uísque ou um churrasco. Mas a gente nunca sabe o que é que se passa na cabeça de uma prostituta e por que ela chegou até ali. Nós não sabemos. Como Luiz Carlos falou da Praça de Dias Dávila, me fez lembrar, Luiz Carlos, que nos anos 80 eu estava na Praça ACM, em Dias Dávila, década de 80, sentado à praça lendo o livro espírita, meus amigos. E me apareceu uma garota de 15 anos, sentou ao meu lado na praça e me perguntou se eu desejava ir fazer programa com ela. Eu olhei para uma garota de 15 anos e eu disse: menina, por que você está se prostituindo? Eu fiz uma pergunta bem objetiva e ela foi objetiva na resposta dela. Porque eu preciso sobreviver. Porque eu morava na roça e eu não tenho como sobreviver e eu estou fazendo vida aqui nesta cidade. Me lembro como hoje eu estava lendo um livro espírita, o livro de Miramês, Horizontes da Fala. Era o livro que eu estava lendo na época. Eu disse: olha, as únicas moedas que eu posso te dar, garoto, é uma mensagem. E eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos conversando com ela de outros assuntos. Desde a história do primórdio da humanidade, a prostituição sempre marcou e continuará marcando a escravidão sexual. Então, era ácidos. Não é pelo fato deles serem discípulos, eles tinham certas discriminações. Para que vocês tenham ideia, as mulheres que acompanhavam Jesus, elas acompanhavam Jesus de uma certa distância. Elas não se aproximavam de Jesus. As mulheres que eram casadas com os discípulos, elas acompanhavam os seus maridos a certa distância. Então, quando Tomé ainda continua com as suas críticas, mesmo assim, com grande esforço, vencendo o próprio sofrimento, retrucou com voz débil: é verdade, mesmo que não o creais, eu o vi, apesar da minha antiga e infeliz condição, balbuciou humilhada. A mim me apareceu há pouco o Rabi. Eu o creio, filha, acentuou a sua saudosa mãe. Secreto pressentimento, diz-me que meu filho vive. Eu o creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, como a sua saudade se demora em nós. Envolveu-a docemente e procurou ouvi-la com atencioso carinho. O final dessa história entre Maria, a mãe de Jesus, e Madalena iria se encerrar daí a 30 anos, que aí é outro capítulo
é outra história dos nossos estudos, não é isso, Jairus? Então, eu vou deixar para o final dos estudos o que aconteceu com Maria Madalena, como foi o encontro de Maria Madalena na cidade de Jope, Madalena já com 60 anos de idade, encontrando Maria, a mãe de Jesus, na casa de João, evangelista, e os últimos suspiros que Maria Madalena iria ter nos braços de Maria de Nazaré. Mentalmente, ela refez os caminhos percorridos, longos e tortuosos. Muitas vezes, a bofetada lhe esturgira em plena face. Era mesmo natural que lhe duvidassem da palavra. Ela se sentia toda podridão. Não fora o chamado do Rabi, aí estaria talvez na enxovia de infinita descompostura ou na total destruição. Até as fezes por ter sido louca. Até às vezes ela foi tida louca, porque quando ela teve o primeiro encontro com Jesus em Cafarnaum, na calada da madrugada, ela atravessou de barco o Mar da Galileia, de Magdala até Cafarnaum foram 2 horas em um barco de madrugada, e lá ela tem esse encontro com Jesus, e ao retornar, ela se desfaz de tudo. Liberta os escravos, as suas joias, tudo que ela possuía, ela acabou compartilhando e foi tido como louca. É comum proclamar-se virtude, meditava e impedir-lhe a propagação. Quantas novas tentações estava procurando sublimar, só ela o sabia. Essa sublimação da questão da sexualidade. Porque ela era muito linda, ela foi usada, ela não sentia amor por ninguém. Ela ia para a cama, ela fazia as verdadeiras festas de orgias, como Joana de Ângeles vai dizer, mas ela deitava-se com os homens mais poderosos da sua época, mas não amava ninguém. A única pessoa que Madalena amou foi Jesus, conforme vocês vão ver mais adiante. Facilmente se imperca contra o erro, mas bem poucos são aqueles que alongam as mãos convertidas em alavancas de soerguimento para ampararem as vítimas da ignorância e da criminalidade. Não que desejasse justificar-se, sua conduta fora inclassificável, ela fora objeta, sim, reconhecia. Em Magdala, seu nome e sua vida fazia parte integrante do roteiro de degradação da cidade ali se estabelecera. Os religiosos, os fariseus, os centuriões, os senadores, os homens mais importantes daquela região, das cercanias, e até a cidade de Magdala para se deitar com a mulher de rara beleza. Então, durante uma parte da sua vida, ela praticamente fez fortuna vendendo o próprio corpo. Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá acorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Estação de repouso. Recebia viajantes ilustres e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios, medos, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos
e prazeres fáceis. Prazeres fáceis esses que eram os bordéis de luxos daquela época. E o maior bordel de luxo era o Palácio de Maria Madalena. Compreensivelmente, afluíam também aventureiros e cortesãs de corpos cansados que exibiam em luxuosas residências a mercadoria do próprio sofrimento em noites de orgia e loucura, no caminho da queda total nas valas morais. Entre ela, Maria Madalena. Depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguira adquirir na cidade famosa luxuoso palacete, favorecido com jardins e pomar imenso, onde sicômeros antigos e venturosos confraternizavam com plântanos, roseiras e madressilvas pequeninas. Em sua casa, recepcionava os homens mais requisitados que transitavam pela urbe agitada, por aquela grande cidade agitada. Não é? Era muito jovem. O licor da mocidade corria capitoso e sedutor, atraindo compradores ricos que se disputavam a vaidade de consegui-lo. A noite sempre lhe fora comparsa, discreta, pois que, ao cair das sombras e ao acender das lâmpadas e tocheiras, a velha porta de carvalho nos muros externos dava acesso àqueles que, na via pública, por preconceito e hipocrisia, exibiriam a honra de apedrejá-la logo houvesse ocasião. Possuía na sua vivenda de linhas gregas sóbrias tudo quanto a ambição pode cobiçar: joias exóticas de alto preço, perfumes raros e essências originais, em vasilhames de alabastros, trabalhando tapetes, peças e babilônios, arcas abarrotadas de sedas e damascos, móveis de mogno artisticamente lavrados, moedas de todas as procedências, servos originários de vários países, tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade, mas não se sentia feliz nem de todas. Tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade. Em momento algum, a vaidade não vai produzir a verdadeira felicidade. Porque Jesus iria dizer: a felicidade ainda não é deste mundo. Porque a felicidade nossa, nós atribuímos à felicidade as questões das ilusões transitórias. Na imensa residência rica, cheia de preciosidade, se sentia vazia, vulgar e atormentada. Esse vulgar e atormentada que Amélia relata e que Joana de Ângeles também relata no capítulo Sexo e Consciência, superando a prostituição, ela vivia numa obsessão espiritual tremenda. Havia uma legião de espíritos que acompanhava a Maria Madalena. Você me dá um segundo para que eu possa recomeçar aqui a gravação. Espera aí, que eu acho que não foi. Agora. Então, ela continua aqui comentando que era uma estação de repouso e que recebia viajantes ilustres, nobres gregos romanos, não é? Mas aqui embaixo ele diz assim que depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguia adquirir na cidade famosa luxuoso palacete, não é? Possuía
uma vivenda de linhas gregas e sóbrias, não é? Essa palavra alabastro, não é? E vasilhames de alabastros, a gente vai ver mais adiante na casa de Simão, o fariseu, não Simão, o apóstolo. O que aconteceu com Maria Madalena na casa deste homem, Simão, o fariseu, onde Jesus foi convidado a participar de um encontro. Trabalhando tapetes, peças, móveis de mogno artisticamente lavrados, não é? E aí, mais adiante, Amélia vai dizendo assim: na imensa residência rica, cheia de preciosidades, se sentia vazia, vulgar e atormentada. Essa, essa perturbação espiritual de pessoas que sintonizam nessas faixas desses espíritos que vêm nos atormentar na questão da sexualidade. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Sofria de forma amargurada. Em longas e tristes noites de soledade, parecia escutar vozes zombeteiras que lhe chicanavam a desdita e quase sempre experimentava os incomparáveis tormentos da obsessão pertinaz na mente e carnes cansadas e doloridas. Diziam-no de forma endemoniada e temia as mulheres, talvez mais felizes, além dos seus muros, invejavam-na, detestando-a ao mesmo tempo, e os homens inquietavam-no, perseguindo-a. Tinha ânsia de paz no imenso carriel do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor, um estranho amor que ambicionava secretamente e sem que o encontrasse. O amor que conhecia era, em verdade, luxúria e dissabor. E aqui eu já vou na leitura final, que eu vou abrir para um diálogo mais detalhado sobre esse capítulo. Acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilidade. Não esperava fruí-lo. Todavia, era sumamente infeliz, aguardando um dia, não muito longe, a selvageria de algum guerreiro despota, impiedoso, ou das pedras da falsa púdica da praça. De coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava das aflições dos desgraçados. Suas mãos e dedos adereçados derramavam moedas e ofertavam pães e cereais. Portas de sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer. Seus servos tinham severas ordens de abri-las à dor e ao sofrimento, que buscasse ajuda ou guarida. Quando a serenidade lhe possuía a mente, voltava à infância risonha, como em sonhos e enlevos festivos, superando-se depois com a realidade causticante. Portanto, esse é a primeira parte do estudo e vamos abrir agora para um diálogo com todos. E qual é a primeira leitura e interpretação que poderemos ter desses primeiros capítulos em relação à vendedora de ilusões? Então, está aberta aí para a participação de todos. Eu diria que Madalena, ela, dentre
a história do Evangelho, a vida de Madalena é fascinante, porque eu sempre digo que muitos de nós somos os Saulos de Tarso, que um dia cairemos literalmente do cavalo na estrada de Damasco para ter o seu autoencontro. E também digo de forma, como é que eu posso me expressar? De forma figurativa, nós somos as Madalenas, as vendedoras de ilusões. Todos nós somos as Madalenas, as vendedoras de ilusões, ou vendedor de ilusões, que nos iludimos a nós mesmos. Com o mundo em que nós vivemos, a grande diferença entre Madalena, a meretriz, e Saulo de Tarso só foi uma. Saulo de Tarso, ele era o doutor da lei, ele tinha muito conhecimento. E Madalena não. Madalena, ela tinha uma família. Os seus pais a amavam. Os seus pais morreram. E Madalena, que era Miriam de Magdala, ou Miriam, que significa Madalena, ela tinha 13 anos, 13 a 14 anos, quando ela ficou órfã na cidade de Jerusalém. Era a grande metrópole daquela época. E quando ela ficou órfã, ela foi escravizada. Aos 15 anos, ela encontrou com um homem nas alamedas de Jerusalém. Iludiu-a. Disse que estava apaixonada pela jovem Madalena aos 15 anos. Ela já mostrava uma rara beleza, muito bela. E ela se apaixona por este homem. Este homem lhe ilude e leva ela a um prostíbulo. E ela é vendida a um prostíbulo. Ela cai nas garras da insanidade deste homem que lhe abandona na sua virgindade, na sua puberdade, uma jovem adolescente, e começa a se prostituir. Anos se passam. Ela se muda de Jerusalém, vai para a cidade de Magdala e constrói o seu império das ilusões, com as grandes festas de orgias, e ela vai um dia ter um encontro com Jesus. Aos 13 anos de idade, ao chegar em Jerusalém, ela, a garota, aquela menina infantil, para na praça pública e vê um profeta, um ancião, com um pedaço de vara na mão, um pedaço de madeira na mão, e gesticulava, falando que o Messias estava para chegar e que o Messias já estava entre nós. Quando este profeta dizia isso, a menina Maria de Madalena devia ter 14 anos de idade. Jesus, ao vir à Terra, ao nascer, Madalena tinha 14 anos de idade. Jesus estava nascendo quando Madalena já tinha 14 anos de idade. Depois, eles vão se encontrar quando Jesus estava com 33 anos e Madalena com 45 anos de idade. Era uma mulher de 45, mas de uma rara beleza. Ela viveria naquele encontro de Jesus até a sua morte. Ela ia viver aproximadamente quase 30 anos. Não mais em Jerusalém, mas no Vale dos Leprosos. Porque ela foi expulsa pelos próprios discípulos.
quando ela iria conviver durante um certo período após a crucificação de Jesus. Então, meus amigos, eu gostaria de ouvir alguns comentários de vocês, principalmente esse final aqui, que a Amélia diz assim: o amor que conhecia era, em verdade, a luxúria, não é? E ela dizia assim: tinha ânsia de paz do imenso abismo das suas paixões. Ela buscava um verdadeiro amor. E que verdadeiro amor é esse que todos nós buscamos? Hein, Edil? Hein, meu amigo Jailson? Vamos lá. Quanta luz neste ambiente. Estamos tímidos, né? Silenciosos. Fique à vontade, gente, para compartilhar pensamentos, ideias, reflexões. Inclusive, nossas irmãs e irmãs que estão aqui no canal. Fique à vontade para digitar aí no chat, que nós iremos ler. Iremos trocar ideias aqui também. Se a pergunta fazer, fique à vontade para perguntar. Tá bom? Bom, mas vá. Sim, então, se alguém não quer comentar, eu vou fazer alguns breves comentários. Eu quero ir até aqui porque... Acho que a nossa Maria das Graças quis falar uma coisa ali. Eu quero comentar, sim. Eu creio, todos nós, né? O verdadeiro amor que a gente procura é o amor de Deus, porque o amor material, o amor carnal, esse amor é somente na matéria, né? Somente quando a gente está encarnado. Mas o amor de Cristo, ele é eterno, ele, tanto na matéria como na espiritualidade, a gente tem benefício com esse amor, a gente usufrui de muitas coisas boas, sabendo respeitar as leis de Deus, e também o aprendizado de Jesus, que ele veio nos ensinar muita coisa. Se nós procurarmos aprender realmente, é muito bom, serve para a vida eterna. Agora, o amor de comércio, o amor, assim, esse amor material não tem valor para a eternidade, não tem valor para a espiritualidade. Eu creio nisso. E é o que todo mundo anseia, é o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor espiritual. Passo para o... Eu fico verdadeiramente encantado como Jesus, nosso querido irmão mais velho, esse espírito de escola, conseguia ver em todos a essência, o amor verdadeiro, né? Ele via na prostituta, via no cobrador de impostos, que justamente até por ser cobrador de impostos, era conhecido como alguém que de alguma forma levava vantagens, desonesto, mas ele via nesse cobrador de impostos o amor, via inclusive naqueles que eram os algozes, como o centurião, via o amor de cada um, na essência. Não enxergava, não olhava sua casca, mas conseguia ver em todos os seres humanos o amor. E verdadeiramente não tinha quem não se transformasse ao contato deste amor em excelso, amor sublime que é o Cristo. Não foi diferente com Maria Magdala ou Maria Madalena. Quando Maria Madalena teve encontro com Jesus na casa de Simão Pedro, o diálogo foi o seguinte: Mestre, eu quero seguir-te. Sim, Maria, respondeu Jesus, mas é necessário um grande sacrifício para me seguires. Somente recebe um grande prêmio quem faz um elevado investimento. Se desejas seguir-me, terás que renunciar a todas as coisas da terra para desfrutares das excelências daqueles que são de Deus. Ou seja,
o que Jesus disse a Maria Madalena no livro Sexo e Consciência, que fala sobre superando a prostituição. É um recado para todos nós. Se nós desejamos seguirmos Cristo, há uma necessidade de renúncias. E nós estamos preparados para as nossas renúncias? Senhor, eu te darei a minha vida hoje, se necessário, respondeu Maria. Ele meneou a cabeça e respondeu-lhe: eu aceito. Não agora, Maria. É muito cedo. É muito fácil dar a vida sem que isso represente o cumprimento de um compromisso maior. Eu vou repetir a resposta que Jesus deu a Madalena na casa de Simão Pedro de madrugada e que hoje reverbera nas nossas relações com o universo religioso do século XXI, as nossas relações com o mundo religioso. Eu aceito, não agora, Maria. É muito cedo, é muito fácil dar a vida sem que isso represente cumprimento de um compromisso maior. Que cumprimento de compromisso maior? A sua renúncia em benefício do próximo. Mas é simples. Morrer é simples, Maria. Significa apenas a falta de ar no peito e o trânsito para outra realidade. Se pretendes dar-me a tua vida, eu irei pedi-la, não para uma morte repentina e vã, mas para uma demorada agonia. Morrerás, Maria, gradativamente. O que significa morrer gradativamente nesse diálogo de Jesus com Maria? A cada dia morrerás, a cada dia e em todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando a renúncia, a abnegação e a coragem diante do sofrimento. É isso que Jesus está nos pedindo. Por isso que eu falei anteriormente que nós somos essas Marias Madalena com os nossos conflitos internos. Esta é a morte mais difícil e é exatamente a que te peço. Eu te conheço desde muito antes e espero que estejas comigo muito depois de agora. Vai, Maria, um dia eu te tomarei a alma em minhas mãos. Um dia que não está muito perto, mas também não está muito longe, eu te pedirei a vida. E calou-se após esta última frase. Ela compreendeu que o diálogo estava encerrado e ergueu-se cambaleante, saindo do recinto sem dar-lhes as costas. Eu estarei contigo. Sacrifica-te, Maria, e ama, a fim de que possas passar pela porta estreita. Não temas e creais sempre. Vai em paz. Ela desejou gritar. O amor a plenificava pela primeira vez. O manto da escuridão se diluía neste diálogo, nesta conversa, na casa de Simão Pedro, à beira da praia, na cidade de Cafarnaum. É significativo o que Joana de Ângeles vai dizer. Morrerás a cada dia, em todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando a renúncia e a abnegação. Quantos de nós aqui, ao longo da nossa vida, temos renunciado? Eu vou desejar a tua morte, mas a tua morte, no sentido figurado, é a renúncia, não é? A abnegação ao próximo. E ela vai viver isso mais adiante, quando ela vai conviver com os leprosos durante décadas a fio e não se contagia com a lepra, o que hoje nós sabemos que é o mal da hanseníase. Depois de muitos anos convivendo com os leprosos, aquela mulher de rara beleza, que parecia uma Gisele Bündchen, uma mulher de um rosto perfeito,
a lepra começou a corroer as suas orelhas, o seu nariz, e aquela mulher que tinha aos seus pés os homens mais poderosos da sua época, que pagava caro para deitar com Maria Madalena, a lepra estava corroendo o seu rosto. A sua beleza estava sendo destruída pelo vírus mortal, que hoje sabemos que é o vírus da hanseníase. E aí ela iria dizer: agora sim, eu sou uma de vocês. Agora eu sou uma leprosa. Ela se tornaria a leprosa rediviva, porque depois de quase 30 anos convivendo com os doentes, com os leprosos, os maltrapilhos das periferias das cidades da Galiléia e da Palestina, ela volta sabendo que iria desencarnar, já com chagas profundas, pústulas profundas no teu corpo. As pústulas estavam no seu corpo, mas a sua alma estava sendo rediviva. Ela caminha durante 30 dias. 30 dias. Ela sai do Vale dos Leprosos e vai até a cidade de Jope, aonde vivia Maria, a mãe de Jesus, na residência do jovem, que era o mais jovem de todos, João Evangelista. E ela vai desencarnar nos braços de Maria. E ao desencarnar, ao retornar ao mundo espiritual, a rediviva que foi prostituta na Terra é recebida pelos braços terapêuticos de Jesus. Tu ressuscitaste, Maria, a vendedora de ilusões. Séculos depois, Jesus iria convidá-la, aquela rediviva de Magdala, aquela mulher que se entregou ao amor das ilusões, mas também o seu sentimento era verdadeiro. Séculos depois, 1.500 anos aproximadamente, Jesus a convida: Madalena, eu preciso que você mergulhe na terra, reencarne, com a grande missão de se tornar uma grande mística e levar a nossa palavra. A vendedora de ilusões, Maria Madalena, que foi prostituída, ela reencarna na Espanha da Idade Média, na cidade de Ávila, e vai se tornar a mística de Ávila, e mais tarde se tornaria a Santa de Ávila, a Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila queria escrever obras-primas. Dentre as obras que Teresa d'Ávila iria escrever, uma série de escritos e de textos profundos. Dentre esses textos que Teresa d'Ávila iria escrever, falaria sobre o amor de forma incondicional que ela tinha por Cristo. O amor que ela tinha por Cristo era eterno. Eram as reminiscências da sua vida pretérita, quando viveu na personalidade de Maria Madalena e que amou Jesus de forma incondicional. Então, as mulheres que se aproximou do campo gravitacional do amor do Cristo iria ter uma transformação para as suas futuras reencarnações, tanto as mulheres como os homens. E aqui em questão é Maria Madalena. Teresa d'Ávila, a mística de Ávila, que iria escrever o Castelo Interior, os calabouços das almas, as nossas escuridões íntimas, as nossas facetas de homens puros na aparência, mas que são caveiras sombrias dentro da nossa própria alma. Então, essas são as reflexões
desse primeiro estudo de Maria Madalena é que a gente pense mais um pouco. O que é que nós ainda continuamos sendo preconceituosos em relação àquelas pessoas que vendem o próprio corpo? Se aquela pessoa está nessa situação, porque existe uma história. E a gente não pode julgar. A gente vê muito isso, tanto na questão da homossexualidade como dessas moças que vendem o próprio corpo. Passo para você, Jairus. Quando você compartilhou, James, essa informação, ilustração de outra obra também que foi enviada através do nosso querido Divaldo, eu estava aqui a pensar a respeito desse convite, ou desse chamado, ou desse desejo que o mestre compartilhou a Madalena, né, para que ela morresse para esses prazeres momentâneos, morresse para esses valores típicos ainda do espírito imperfeito, espírito calceta, espírito que calcitante existe em manter ainda os vícios, que o escolhas infelizes ou pouco felizes. Está nos pôr também nessa posição, né? Até porque mesmo você suscitou, semeou, né, a ideia, plantou a ideia de pensarmos também que nós temos também em nós essa Madalena. E aí, os valores que nós estamos preservando ainda hoje, né? O mestre faz o convite para que ela morra, esses valores, e venha a nascer esses valores que levam ao ser. Os valores que contribuem para a elevação do ser, né? Os valores espirituais. Os valores que realmente edificam a criatura. Aí está a pensar como nós estamos hoje. Quais são os valores que hoje ainda estamos cultivando? São os valores que devem morrer, que o mestre fala com Madalena? Ou quais são esses valores ainda que precisamos deixar que morra para que venha a nascer os valores que nos elevam? E eu fiz também uma ligação com um dos trechos da obra de André Luiz, se eu não me engano, Os Mensageiros, que é revelado que no planejamento reencarnatório, geralmente a maioria de nós retornamos com apenas 30% de realizado. 30% do teu planejamento que é feito. E conversando sobre esse assunto com a nossa querida Nádia Matos, né? Ela fez pensar também sobre isso, né? E aí falando assim, porque a Nádia é estudiosa das obras de André Luiz, ela nos fez colocar mesmo de fato, né? 30%, para quem é professor, nossa querida aqui, Maria Reginalva, sabe que 30% é aluno também, 30% é 3. Exatamente. Ninguém é aprovado com 3. Né? A maioria de nós voltamos para lá com apenas 3% do planejamento realizado. E aí, fazendo essa relação, essa associação com o estudo de hoje, com esse convite que o mestre fez a Madalena, como é que estamos nós? Os valores que nós estamos hoje nos credencia a um percentual maior do que 3 ao final da nossa existência física, nesse momento, essa existência momentânea, né? Nós sabemos que somos seres imortais, mas essa experiência reencarnatória, esse instante, que é um instante que deve ser valorizado, aproveitado. E aí estamos realmente aproveitando verdadeiramente a ponto de realizar o planejamento que todos nós, de alguma forma, participamos. Acho que nós temos condições para isso, de participar desse planejamento. Já temos aquela maturidade de participar, sabemos que nem todos participam do planejamento reencarnatório, mas todos estamos aqui. Eu que também as irmãs e irmãos que estão aqui também no chat, também já teve condição de participar desse planejamento. E aí ficamos avaliar uma pequena avaliação agora, como é que estamos as condições, os valores que ainda temos em nós e o percentual que estamos fazendo. Aí essa semana mesmo, e essas reflexões também levando isso tudo, fico pensando, poxa, eu tenho que quebrar isso, eu não quero voltar com 3% apenas, melhor, com 30%, com nota 3.
O que eu posso fazer para sair do 3? Para quebrar esse padrão, que se a maioria retorna com apenas 30%. E estudando um pouco mais, aí agora conteúdos de área acadêmica, a respeito até de desenvolvimento humano, como trabalhar essas questões, e aí faz pensar assim, faz refletir. Tem uma fala, não sei se é de Jung, não me recordo agora, infelizmente, mas diz assim, que a nossa vida verdadeiramente só terá valor se ela fizer sentido para muitas pessoas. Essa é uma fala, não é de um religioso, né? É de um estudioso do comportamento humano. Diz que nossa vida, em outras palavras, né? Nossa vida realmente só tem significado se ela tiver sentido para muitas pessoas. A nossa vida está tendo sentido para muitas pessoas nesse instante? Eu sei, uma série de reflexões, eu espero não estar confundindo a cabeça de vocês, ou trazendo mais dúvidas, mas sim estimulando para a reflexão e provocando para estudar um pouco mais, e até estimulando, né, para que possamos não perder de forma alguma o nosso próximo encontro, que é a segunda parte deste capítulo maravilhoso e que narra a história de transformação de Maria Madalena, e que James também vai trazer umas coisas aí. Tem uma que ele não falou ainda, não revelou hoje, não sei se o que a gente quer revelar, mas tem coisa aí vai sair pra gente, aprofundar um pouco mais, talvez, enfim, não falar demais, porque termina tirando o segredo que o nosso irmão está fazendo ali, ou a surpresa, né? Mas é isso. Pois é, meu amigo, é fascinante a história dela. Então, nós vamos por etapas a esse estudo. Certamente, quando Jesus disse assim, Madalena pergunta, mas Rabone, tu me conheces? E Jesus disse, há muito tempo eu lhe conheço. Tanto é que Jesus conhecia a Madalena das virtudes que Madalena possuía. Ela era uma pessoa possuidora de virtudes. Tanto é que quando Amélia Rodrigues diz assim, acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilizante. Não esperava fruí-lo, todavia era sumariamente feliz. Ou seja, Jesus sabia dos verdadeiros tesouros que existia no coração de Madalena. Por isso que ele disse assim, olha, eu vou precisar de você, a sua morte vai ser gradativa, porque você vai deixar fluir as virtudes, os tesouros que você tem, e que certamente todos nós temos esses tesouros escondidos dentro de nós mesmos. E que ele vai ser revelado, ele vai desabrochando à medida em que nós vamos nos apoderando de nós mesmos, apoderando de uma consciência, vamos dizer assim, de uma consciência holística, de uma consciência voltada para o divino peregrino da esperança. E Madalena, ela vai mostrar isso. E hoje nós vivemos com essas Madalenas dentro de nós, na superficialidade. É necessário que haja uma morte lenta dentro de nós, a morte no sentido das questões preconceituosas, não é? Principalmente a questão porque o tema aqui fala sobre a prostituição, superando a prostituição, e que hoje ainda é uma pecha da humanidade. Nós acabamos de ver isso na prática, na semana passada, nos meios de comunicação, em um país de dimensão continental. As redes de TV anunciou em bom tom sobre uma casa de prostituição e como nós lidamos com isso. Então, para a nossa reflexão, e se uma dessas prostitutas nos procurasse pedindo ajuda, por favor, me hospede na sua casa, eu estou precisando de ajuda, eu estou com fome de amor. Mas qual era a fome de amor de Madalena? Amor da gratidão, que alguém amasse ela. Porque Madalena, como o Jailson disse, eu não quero revelar os outros detalhes. Não é? E nós? Será que a gente receberia
as Madalenas do século XXI em nossa residência? Ou receberíamos Irmã Dulce em nossa residência? Todo mundo aqui, claro, James, eu receberia a Irmã Dulce na minha residência. E Maria Madalena, a prostituta do século XXI? Será que a gente abriria as portas da nossa residência para receber uma prostituta? Hã? É para a gente pensar. Se nós aspiramos um mundo de bem-aventuranças, um mundo de regeneração, a gente tem que se autorregenerar nessa questão do preconceito. Isso. Quem aqui não já se prostituiu no sentido figurado no passado? A prostituição no sentido das nossas maledicências. O lado sombra que existe em nós, que ainda precisa ser trabalhado. Agora, encerramos, não é? E passa a palavra aí ao nosso amigo Jair. Muita paz a todos. Então, esse é o momento que eu quero convidar uma das queridas pessoas que estão aqui em nossa sala segura para que possa nos presentear com a prece de encerramento. Hoje, eu gostaria, se for possível, é claro, a pessoa pode recusar, né? Mas convidar a nossa querida irmã Malu Marinho. Seria possível, amada? Aciona o microfone. Tá no mudo. Ela saiu sem querer. Saiu. Nossa irmã saiu. Acho que ela não vai retornar. Esqueci. Ela clicou uma coisa errada aí saiu. Então vamos. Alguém gostaria de assumir? Semana passada falou que Luiz Carlos foi? Realizou? Ou foi? Foi, né? Então, nossa querida Maria das Graças poderia. Reginalva fez a prece inicial hoje. Nossa querida irmã Reginalva, por favor, amada. Maria das Graças. Vou encerrar. Isso. Posso começar? Pode, fica à vontade, amada. Então, vamos agradecer ao nosso Criador. Tanta coisa maravilhosa que foi feita pela humanidade. E até hoje, nós não conseguimos ainda esse aprendizado. Nós não conseguimos também retribuir esse amor. Mas estamos a caminho, estamos procurando sempre, chegando, mesmo devagar, nós vamos chegar, esperamos, agradecemos por tudo, pedimos paz para o mundo, paz para todas as pessoas, todas as famílias, e que a Virgem Maria, Mãe de Jesus, possa estar também presente, nos ajudando, contribuindo para o nosso melhoramento. E assim, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo aos nossos amigos, a Gênesis, a todos vocês, e encerrando, desejando uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, e que possamos sair daqui bem melhor do que antes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer lugar. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, agora e sempre, de todos os males. Assim seja. Boa noite. Boa noite para todas. Que assim seja. Que assim seja. Até a próxima oportunidade, amados e amados. Muita paz. Obrigado. Vamos refletir no estudo de hoje, que é fascinante. Faça uma leitura do Primícias do Reino, que esse capítulo nos dá assim excelentes interpretações de uma das histórias mais fascinantes, que é a história de Maria Madalena. Exatamente. Sim.